Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem aplicar práticas de biohacking aos seus métodos de estudo. Então a gente sabe que uma das coisas mais difíceis de se manter hoje em dia é o foco. A atenção naquilo que se propõe a fazer numa tarefa, num objetivo, numa sessão de estudos, por exemplo. E com certeza já aconteceu com você, ao menos uma vez, onde você pega o celular para fazer alguma tarefa ou algo específico, então você se distrai mexendo e alguns minutos depois se pergunta: o que eu ia fazer mesmo? Que atire a primeira pedra, né? Quem nunca passou por essa situação de que pegar o celular, vou fazer tal coisa, deixa eu olhar deixa eu olhar uma coisa aqui, já sabendo que ia olhar no celular, quando mexe lá, né, se distrai e depois de alguns minutos se pergunta: o que é que eu ia fazer, o que é que eu fui olhar, né, e nem se lembra mais. E no futuro, onde a IA executa cada vez mais tarefas, as habilidades que vão valer ouro são aquelas que exigem um cérebro focado, criativo, capaz de resolver problemas, aprender rápido e se adaptar rápido. E é exatamente isso que a distração ou a falta de foco tira de você. Você precisa então assumir o controle do seu superpoder, o seu cérebro, do seu corpo. E é aqui que entra o biohacking. Ele vai te fazer ter um domínio maior sobre as habilidades inerentemente humanas. Como criatividade, poder de decisão, sabedoria, que é a aplicação prática do conhecimento, né? A inteligência emocional. O biohacking vai te proporcionar um aumento significativo de foco, clareza mental, energia, cognição aprimorada, além de bem-estar e muitas outras coisas. Então vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos começar pela parte legal. O cérebro é predominantemente lipídico. O que isso quer dizer? Em outras palavras, o cérebro gosta de gordura. Ele é predominantemente lipídico. Cerca de 60% do peso do cérebro é composto de gordura. Além disso, ele consome altas doses de energia mesmo em repouso. E claro, a qualidade da gordura que você come afeta a estrutura e a função do seu cérebro. Por exemplo, o DHA, um tipo de ômega 3, é um componente estrutural chave das membranas das células cerebrais. Elas são vitais para a neuroplasticidade. E aqui alguns exemplos de alimentos que favorecem a saúde do cérebro: nozes, linhaça, chia, salmão, sardinha. Podem conter aí quantidades ideais de ômega 3. Uma outra sugestão de alimento para melhorar a saúde do seu cérebro: abacate, que tem gorduras boas, e óleo de coco. Um outro fator importante que a gente subestima, né, a hidratação. Tem algumas pesquisas que dizem que cerca de, por exemplo, 1% de desidratação afeta mais ou menos 10% da nossa cognição. Ou seja, se você tiver um pouquinho desidratado, já afeta aí o funcionamento do seu cérebro. Quanto mais hidratado você tiver, um nível adequado, ideal, melhor vai ser a sua função cognitiva. E dentro do biohacking, então, muitas pessoas chegam no biohacking por ouvir falar em nootrópicos, que nada mais é do que suplementos que favorecem a cognição. Mas também tem um grande aliado aí da saúde do seu cérebro, que é o chá verde, que é muito usado, né, na cultura oriental. Mas a gente
mas é muito comum aqui no Brasil, então é fácil de encontrar. E a gente pode estar usando aí como um substituto do café, né? Em algumas situações você pode usar o chá verde aí para melhorar a sua função cognitiva. O chá verde também tem umas doses de cafeína, menos que o café, mas ainda assim o chá verde também tem cafeína. A gente vai passar rapidinho para um outro tópico, que é a gestão de foco e estresse. Você sabia que um momento de distração pode te custar de 7 a 14 minutos? O que eu quero dizer? Se você está ali estudando, concentrado nos seus estudos, de repente toca o celular ou alguém chama alguma coisa, te distrai, você vai demorar em torno de 7 a 14 minutos para voltar ao seu foco, a sua concentração ali no seu raciocínio. Olha só quanto tempo você pode perder por conta de uma distração. Isso aqui diz respeito ao foco mental, tá? O raciocínio. Então, por isso, você tem que procurar estudar num ambiente um pouco mais calmo, organizado. Você desligar ali as notificações do celular. Preparar o ambiente para minimizar o máximo possível essa distração. Porque ela pode estar tirando aí o seu rendimento e você nem perceber. O que a gente pode fazer? Exercícios de respiração, preparar o máximo possível o ambiente. Você pode usar música, tem muitas pessoas que sugerem música, né? De preferência sem letra, né? Você pode também usar alguns recursos, por exemplo, como de aromaterapia, usar óleos essenciais aí antes de começar a sua sessão de estudos. Tem a técnica de ancoragem usada na PNL, né? Tem a técnica dos 3 dedos que eu mostro no outro vídeo aqui, sobre a técnica do controle mental do método José Silva, que é um tipo de ancoragem, né? A técnica de 3 dedos é um tipo de ancoragem, que é usar os 3 dedos assim, ó, para você para você fixar o conhecimento de forma mais eficiente. E um outro tópico importante também é o movimento. Sabia que uma caminhada de leve a moderada por 20 ou 30 minutos pode aumentar os níveis de produtividade? Vários estudos já estão confirmando isso. Esse tipo de exercício, por exemplo, vai favorecer o quê? O oxigênio para o cérebro, a criatividade, a gestão de neurotransmissores, como dopamina, serotonina e por aí vai. A liberação de uma proteína chamada BDNF, que favorece a neuroplasticidade. Então, olha só, como uma coisa extremamente simples, como uma caminhada, nem precisa ser corrida, não é uma coisa forçada não, uma caminhada leve a moderada de 20 a 30 minutos antes ou até mesmo depois, ela pode te trazer vários benefícios aí na sua produtividade e nos seus estudos. Não ignore o poder de uma caminhada, tá? Vamos então para o próximo fator. Ciclos biológicos, que eu já costumo falar aqui no canal. Ai, minha caneta tá falhando. Então, o mais comum é o circadiano, que quer dizer cerca de um dia, né? Baseado nessas ideias do ciclo circadiano, o que a gente pode fazer? A ideia que eu trago aqui é fazer a revisão 1 hora antes de dormir. Vai favorecer aí o processo de memória de longo prazo. E olha que legal, tem um tipo de ciclo que se chama ultradiano, que é o contrário do circadiano, que é cerca de um dia, cerca de 24 horas, aqui é menos de 24 horas. Um exemplo é o ciclo de concentração e produtividade,
que ele dura de 90 a 120 minutos, que é o tempo mais ou menos que a gente consegue ficar concentrado sem se cansar. Então tem aquelas pessoas que geralmente quem estuda para concurso público ficam estudando aí muito tempo, o dia inteiro. E não adianta muito, a gente tem um limite aí de mais ou menos de 20 a 120 minutos concentrado. Claro que varia de pessoa para pessoa, do ambiente e tudo mais, né? Então, mas o que é o ideal? É você montar uma estratégia aí de estudos em cima desse tempo. E depois fazer as chamadas pausas estratégicas. E nosso próximo fator, que é importantíssimo, eu trouxe aqui por último, mas é um dos mais importantes e um dos que a gente mais costuma ignorar. Subestimar, né? Na verdade. Você sabe quando o cérebro pega a informação, organiza e transforma em memória de verdade? A resposta é quando você está dormindo. O sono é muito importante para o processo de memórias. Beleza? E tem o que se chama higiene do sono. O que é? É você ter horários regulares de sono, é dormir e acordar sempre no mesmo horário, mais ou menos sempre no mesmo horário, o mais aproximado possível. E fazer o que? Exposição logo ao acordar, exposição ao sol logo ao acordar. Vá para fora, literalmente, vá para fora da... não só abrir a janela. Você tem que literalmente olhar para o sol. Não é olhar para o sol, é se expor ao sol assim que acordar, não simplesmente abrir as janelas, tá? Não comer tarde demais, porque sim, isso vai afetar o seu sono, vai afetar aí o seu processo de consolidação da memória. E tem também o que se chama de luz azul, usar óculos bloqueadores de luz azul, que muitos biohackers usam aí. Tem muitas pessoas usando óculos bloqueadores de luz azul como como se diz, um estilo biohacker, né? Mas tem várias alternativas, você não precisa necessariamente comprar um óculos, você pode simplesmente adaptar as luzes do seu celular, do computador, para uma versão que minimiza esse impacto da luz azul. Eu vou disponibilizar um outro vídeo mostrando técnicas de estudos dos milionários, um outro vídeo, então fica ligado aí que vai ser bem legal. E eu também te convido a assinar gratuitamente minha newsletter, meu boletim informativo chamado Jornada Biohacker. Eu vou deixar o link aí na descrição. Combinado? Até o próximo vídeo.